Dentro do espaço ARP, em Nova Friburgo, o maquinário pesado de ferro fundido já não faz barulho. Uma antiga máquina de fazer rendas, importada da Alemanha em 1911, permanece imóvel no centro de um corredor, por onde agora circulam clientes de cafeterias e funcionários de empresas de tecnologia. Ela se tornou uma peça de museu involuntária. Ao redor dessa carcaça oxidada, erguem-se os galpões de tijolos aparentes da antiga fábrica de rendas ARP, um complexo industrial que ditou o ritmo e a economia do Vale Fluminense por décadas. Não há mais sirenes marcando os turnos, nem as fileiras de milhares de operários cruzando os portões originais de ferro a cada alvorecer. O núcleo, que um dia deteve o monopólio da produção de rendas finas no Brasil, precisou ser fatiado e convertido num centro comercial aberto para não desaparecer. É uma reconfiguração drástica para um lugar que operou, durante muito tempo, com uma dupla vantagem inquestionável. Em seu auge, a cidade encravada na Serra dos Órgãos não era apenas uma potência fabril, era o sanatório de altitude e a capital de verão da aristocracia do Rio de Janeiro. Um enclave onde a elite da Primeira República subia à serra para escapar do calor extremo e das epidemias litorâneas. A cidade comercializava, simultaneamente, o frio e a força de suas águas. Mas a geografia que garantiu essa exclusividade térmica e energética acabaria se revelando frágil. Quando novas rotas asfaltadas desviaram o turismo para o litoral, a concorrência global invadiu o mercado de tecidos e a própria montanha cobrou seu preço em catástrofes físicas. A antiga estrutura de Nova Friburgo não conseguiu se sustentar intacta. Antes das rendas e dos cassinos, a região era apenas um vácuo no mapa econômico do Brasil colônia. No início do século XIX, a área que viria a abrigar o centro de Nova Friburgo era conhecida como Fazenda do Morro Queimado. Tratava-se de um vale acidentado e denso, coberto por uma mata atlântica impenetrável e situado a mais de 800 metros de altitude, bem no coração da Serra dos Órgãos. Para a lógica mercantil da época, era um pedaço de terra inútil. O modelo econômico português operava nas vastas planícies costeiras e nos vales quentes, onde o trabalho escravizado extraía açúcar e mais tarde café. O Morro Queimado não oferecia nada disso. Seu clima frio, o solo ácido sob a floresta e as encostas íngremes tornavam a agricultura de exportação inviável. A distância física também atuava como um muro. Uma viagem da capital, no Rio de Janeiro, até o alto da serra, exigia dias de marcha em lombo de mula, cruzando rios perigosos e trilhas afundadas na lama tropical. O frio constante da montanha era visto não como uma vantagem, mas como uma anomalia em um país tropical, um ambiente inóspito que não justificava o custo da ocupação em larga escala. A fazenda do Morro Queimado pertencia a um escrivão e fazendeiro local, mas permanecia à margem dos grandes fluxos de riqueza do período. Para que a serra fosse ocupada, a coroa precisaria subsidiar a empreitada, transformando um vale isolado em um experimento demográfico patrocinado pelo Estado. O primeiro grande movimento para destravar o Morro Queimado não nasceu de uma descoberta geológica ou de uma nova rota, mas de um decreto real assinado por Dom João VI em 16 de maio de 1818. A corte portuguesa, recém-instalada no Brasil, desejava branquear a população, povoar terras vazias e criar núcleos agrícolas que pudessem abastecer a capital sem depender inteiramente do trabalho escravo. Do outro lado do oceano, a Europa enfrentava miséria e fome após o fim das guerras napoleônicas. Um agente suíço chamado Sebastian Nicolas Gachet negociou com a coroa a transferência de colonos do cantão de Friburgo e de outras regiões para o Brasil. O rei autorizou a criação de uma colônia, comprando as terras da fazenda e prometendo lotes, subsídios financeiros e isenção de impostos aos imigrantes. O plano original previa a chegada de 100 famílias. No entanto, o desespero europeu inflou os números. Entre 1819 e 1820, mais de 2.000 suíços embarcaram em navios precários rumo ao Brasil. As viagens foram devastadoras. Cerca de 400 imigrantes morreram de tifo e malária, ainda no mar ou nos acampamentos costeiros.
Quando cerca de 1.600 sobreviventes finalmente subiram a serra e chegaram ao Morro Queimado, a vila de Nova Friburgo, fundada oficialmente em 1820, revelou-se uma armadilha agrícola. O choque entre o projeto imperial e a realidade física foi brutal. Os suíços, acostumados com vales alpinos e agricultura temperada, encontraram uma terra que exigia técnicas de queimada e desmatamento agressivo. Os lotes prometidos muitas vezes demoravam a ser demarcados. O solo serrano perdia fertilidade rapidamente e o isolamento logístico impedia que qualquer excedente agrícola chegasse aos mercados do Rio de Janeiro a um custo competitivo. Nas primeiras décadas, a colônia lutou contra o fracasso. Muitas famílias abandonaram a vila, migrando para zonas cafeeiras mais baixas, como Cantagalo, ou se dispersando pelo estado. A tentativa de forçar um núcleo agrícola europeu no topo de uma montanha tropical, baseada apenas na semelhança térmica com o continente de origem, esbarrou na aritmética impiedosa do transporte por mulas. A colônia suíça e os imigrantes alemães que chegaram logo depois, em 1824, formaram a base cultural e o traçado urbano original, mas não foram eles que trouxeram a verdadeira riqueza. A cidade só encontrou sua vantagem dominante meio século depois, quando a engenharia finalmente resolveu o problema do isolamento. Em 1873, a estrada de ferro Cantagalo, idealizada pelo empreendedor Bernardo Clemente Pinto, o conde de Nova Friburgo, alcançou a cidade. O objetivo da ferrovia não era salvar a colônia suíça, mas sim escoar as massivas colheitas de café do Vale do Rio Paraíba do Sul para os portos do Rio de Janeiro. Nova Friburgo era apenas um ponto de passagem necessário na rota de descida da serra. No entanto, a chegada dos trilhos mudou tudo. Uma viagem que levava 3 dias foi encurtada para poucas horas. A ferrovia inverteu imediatamente a lógica econômica do lugar. Se a montanha não servia para produzir café para o Rio de Janeiro, ela podia servir para abrigar a elite carioca que enriquecia com esse mesmo café. Durante a segunda metade do século XIX, a capital do Império era uma fornalha urbana devastada por surtos recorrentes de febre amarela e cólera. A elite governante, empresários e nobres precisavam de um refúgio. De repente, a altitude de 846 metros e a temperatura sempre amena de Nova Friburgo deixaram de ser obstáculos agrícolas e se tornaram o produto mais valioso do município. O isolamento geográfico, que havia sufocado os pioneiros suíços, foi convertido em exclusividade. A ferrovia canalizou passageiros e capital direto para o centro da vila. Hotéis começaram a ser erguidos. Casarões de veraneio pontilharam as encostas e a cidade, nascida como uma colônia de subsistência frustrada, pavimentava seu caminho para se tornar a mais desejada estância climática do país. A ferrovia garantiu o acesso de passageiros e bens leves, mas a verdadeira métrica de poder de Nova Friburgo exigiria um segundo motor, um de escala industrial pesada. Enquanto a elite imperial e, posteriormente, os barões do Café da República subiam a serra em busca de oxigênio rarefeito, a topografia física escondia uma vantagem muito mais lucrativa para quem tivesse o capital e a visão para explorá-la. A água que descia das encostas abruptas da Serra dos Órgãos carregava uma energia cinética constante, uma força motriz natural, brutal e, o mais importante, gratuita. Foi essa gravidade hidráulica, somada à umidade do ar, que transformou a cidade de um luxuoso sanatório de altitude em uma potência fabril. O arquiteto primordial dessa mutação estrutural foi Peter Julius Ferdinand Arp. Nascido na Alemanha, Arp era um comerciante e industrial experiente que já operava rede de comércio no Brasil desde o final do século XIX. Ao avaliar Nova Friburgo, ele não enxergou apenas os chalés pitorescos e o clima de repouso, mas uma combinação geofísica exata que resolvia os maiores gargalos da indústria têxtil da época. O clima frio e constantemente úmido da montanha funcionava como um umidificador natural indispensável, impedindo que os finíssimos fios de algodão e seda se rompessem pela secura enquanto eram esticados nos teares sob alta tensão. Ao mesmo tempo,
O fluxo rápido e ininterrupto do rio Bengalas e de seus afluentes fornecia a energia necessária para mover maquinários pesados, eliminando o custo proibitivo da queima ininterrupta de carvão importado. Em 1911, ARP fez seu movimento decisivo, fundando a fábrica de rendas ARP. Ele adquiriu vastas extensões de terra ao longo das margens do rio, áreas ainda afastadas do centro refinado da cidade, e iniciou a construção de infraestrutura de represa e usina hidrelétrica particular. O capital financeiro gerado em suas operações comerciais anteriores foi inteiramente investido na importação de pesadas e intrincadas máquinas de tecer rendas, trazidas diretamente de Chemnitz, na Alemanha, no coração da Revolução Industrial Europeia. Esse maquinário de ferro fundido, o exato modelo que hoje repousa enferrujado e solitário no corredor de um shopping, teve que ser transportado de navio pelo Atlântico, descarregado no porto do Rio de Janeiro, e num esforço logístico colossal para o período, arrastado 136 quilômetros serra acima pelos trilhos da estrada de ferro Leopoldina, curva após curva. A inauguração da fábrica não representou apenas a abertura de um grande negócio, mas a captura de um monopólio imediato. Até 1911, as rendas finas consumidas pela elite brasileira eram artigos de luxo 100% importados da Europa, vulneráveis às flutuações cambiais e altas taxas alfandegárias. Ao dominar a tecnologia de produção em solo nacional, a fábrica ARP engoliu o mercado brasileiro de aviamentos. A ação direta de Julius ARP, ao represar a água e mecanizar a montanha, alterou de forma irreversível a demografia local. A fábrica exigia um exército fixo de braços. Centenas de operários rurais, filhos e netos de colonos que ainda lutavam com a agricultura de subsistência no solo ácido, foram recrutados e convertidos em trabalhadores assalariados, submetidos pela primeira vez à rígida disciplina do relógio industrial. O sucesso estrondoso e os balanços financeiros positivos de ARP funcionaram como uma prova de conceito definitiva para outros capitais estrangeiros, quebrando a dependência solitária de Nova Friburgo em relação aos ciclos curtos do turismo de verão. Apenas um ano depois, em 1912, o empresário alemão Maximilian Falck estabeleceu a fábrica IPU, focada inicialmente em artigos de montaria e, logo depois, dominando o mercado nacional de passamanarias, fitas e elásticos trançados. Em 1925, consolidando o vetor fabril, foi fundada a fábrica Filó, especializada em meias, tecidos finos e mosquiteiros, empregando maquinário suíço de última geração. Em um intervalo de apenas 15 anos, o modesto núcleo urbano criado por decreto em 1819 para abrigar plantadores suíços transformou-se no mais avançado e denso polo de indústrias têxteis de especialidade da América Latina. A visão e o investimento pesado de um homem plantaram chaminés no horizonte serrano, e os lucros industriais forjaram uma nova elite burguesa local, com capacidade financeira e influência política de âmbito federal. O apogeu dessa engrenagem dupla, o turismo aristocrático de elite convivendo porta a porta com a produção fabril de larga escala, ocorreu entre as décadas de 1930 e 1950. Durante essas 3 décadas cruciais, Nova Friburgo operava em 2 realidades paralelas, que se organizavam num ecossistema urbano impressionantemente complexo e lucrativo. A cidade exibia, simultaneamente, o chão de fábrica denso de uma metrópole industrial europeia e os espelhos de cristal de um balneário de altíssimo luxo. O principal pilar físico do poder econômico inquestionável da cidade continuava sendo o complexo da fábrica de rendas ARP. O galpão solitário de 1911 havia se expandido sistematicamente para uma cidadela de tijolos maciços, de milhares de metros quadrados, de área construída, desenhada com pesados tetos em dente de serra envidraçados, projetados para garantir a iluminação máxima aos infindáveis corredores de teares mecânicos ruidosos. A ARP tornou-se mais do que uma mera empregadora. Ela operava com a autoridade de uma instituição quase estatal. O apito acionado a vapor não apenas determinava a troca de turnos de seus mais de 1000 funcionários diretos, mas regulava o relógio biológico e comercial de toda a cidade. Quando a sirene uivava às 5h30 da manhã, o som grave descia pelos vales anunciando o início do dia para mecânicos,
fiandeiras, padeiros, maquinistas e comerciantes. Para garantir a lealdade e a estabilidade da força de trabalho, num local isolado pelas montanhas, a empresa implementou vilas operárias robustas de alvenaria, armazéns de abastecimento com preços subsidiados, clubes de lazer e assistência médica primária, ancorando o destino econômico e social de milhares de famílias a um único CNPJ. Enquanto os portões de ferro engoliam os operários ao longo do Rio Cinzento, as encostas mais nobres, secas e arborizadas abrigavam as âncoras da segunda realidade municipal, a arquitetura do turismo aristocrático. O Hotel Sanssouci erguia-se nas alturas como o ápice físico e social do lazer exclusivo. Projetado em dimensões palacianas, o hotel exibia amplos salões revestidos em mármore importado, candelabros monumentais, quadras de esporte e jardins simetricamente talhados, onde figurões da República Velha, ministros de Estado, magnatas paulistas do café e a alta sociedade carioca desfilavam suas peles de raposa europeia no inverno. Até a assinatura do decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, em 30 de abril de 1946, que proibiu definitivamente os jogos de azar em todo o território nacional, os hotéis cassino de Friburgo operavam como formidáveis máquinas de extração de riqueza. O dinheiro acumulado na planície costeira e nas exportações agrícolas evaporava sobre as mesas de feltro verde e nas roletas noturnas da montanha, financiando um nível de requinte hoteleiro que muitas vezes superava os padrões dos melhores endereços da própria capital federal. A terceira âncora era o núcleo urbano central histórico, cujas praças e fachadas originais haviam sido estrategicamente preservadas e reembaladas para maximizar a narrativa romântica da fundação europeia. A autêntica herança dos pioneiros da colônia suíça, que nas décadas de 1820 representara fome severa e desilusão num solo tropical ácido, foi ressignificada e transformada no principal ativo de marketing da prefeitura. Restaurantes sofisticados, confeitarias refinadas e os característicos chalés com telhados de alta inclinação formavam um cenário urbano meticuloso. Esse núcleo suíço-alemão operava no imaginário nacional como um forte filtro cenográfico, validando o sentimento de superioridade dos visitantes abastados e garantindo que Nova Friburgo mantivesse intocável o status de um enclave europeu genuíno, seguro, civilizado e totalmente blindado das moléstias, do calor e da desordem dos portos litorâneos do país. Numa típica manhã de junho, em 1952, a sincronia milimétrica dessas realidades atingia uma perfeição visual e sonora quase cinematográfica, porém estritamente real. Na estação ferroviária de Pedra, uma pesada locomotiva da Leopoldina terminava sua subida extenuante da serra, lançando nuvens brancas e densas de vapor no ar congelante, enquanto freava com estrondo. As pesadas portas de madeira dos vagões de primeira classe se abriam, despejando passageiros cercados por grandes malas de couro cru, que seriam rapidamente transferidas pelos carregadores uniformizados para automóveis escuros a caminho das colinas do Sanssouci. Apenas algumas quadras dali, no fundo do vale e ignorando completamente o desfile de chapéus fedora de feltro e casacos de lã sob medida, a sirene aguda da fábrica Ipu juntava-se à da ARP em um longo coro industrial ensurdecedor. Um fluxo compacto de mulheres e homens de mãos calejadas, caminhando a passos rápidos para espantar o frio implacável, cruzava os portões das fábricas. O cheiro doce de chocolate quente e pão de mel exalado das chaminés das confeitarias centrais cruzava-se e misturava-se nas esquinas, com o odor denso de graxa lubrificante, algodão molhado e fumaça de lenha queimada das caldeiras. A cidade havia alcançado o ponto máximo do seu desenho original. Construída sobre monopólios industriais e o turismo cativo, Nova Friburgo dominava totalmente seu próprio nicho. A cidade produzia nos teares as rendas finas que enfeitavam os vestidos da elite nacional e hospedava fisicamente essa mesma elite nos seus grandes salões de baile, extraindo receita garantida de ambas as pontas do sistema. Parecia permanente, parecia merecido.
Contudo, a aritmética invisível do declínio estrutural já havia começado a se alinhar fora dos limites do vale, e as próprias fundações físicas e geográficas que haviam criado a fortuna da cidade seriam, em poucas décadas, as responsáveis por implodi-la. O colapso da engrenagem dupla de Nova Friburgo não ocorreu da noite para o dia, nem começou com a fúria da natureza. A aritmética do declínio foi ditada primeiro pelo asfalto e depois por canetadas em Brasília. O pilar do turismo aristocrático foi o primeiro a ruir, vítima direta da modernização rodoviária do país e das novas tecnologias de conforto. Durante a década de 1970, a inauguração da Ponte Rio-Niterói, em 1974, e a progressiva pavimentação da rodovia BR-101 redirecionaram brutalmente o fluxo de capital e de lazer do estado do Rio de Janeiro. O mar, antes distante e de difícil acesso para viagens curtas, tornou-se o novo destino padrão. A elite carioca trocou rapidamente os pesados casacos de lã, os pianos de cauda e os chalés da Serra dos Órgãos pelas praias ensolaradas e casas de veraneio em Búzios e Cabo Frio. Simultaneamente, a popularização do ar-condicionado residencial eliminou a necessidade biológica de escapar do calor litorâneo no verão. Sem o atrativo dos cassinos, já banidos desde 1946, e agora sem o monopólio do clima ameno, os imensos salões do Hotel Sanssouci e as tradicionais pensões suíço-alemãs começaram a esvaziar de forma irreversível. A montanha havia perdido seu magnetismo social. No entanto, a cidade ainda possuía suas chaminés. A fortaleza têxtil erguida por Julius Arp, Maximilian Falck e outros industriais sustentou a economia local por mais 2 décadas, absorvendo o choque da fuga turística. Mas o modelo fabril de Nova Friburgo sofria de uma fraqueza oculta. Ele dependia de um mercado nacional fechado, estritamente protegido contra a concorrência externa por altas tarifas alfandegárias. No início da década de 1990, essa barreira artificial desapareceu. O governo federal implementou uma abertura comercial abrupta, reduzindo drasticamente as alíquotas de importação. Quase da noite para o dia, os portos brasileiros foram inundados por tecidos sintéticos, rendas e aviamentos asiáticos, produzidos e despachados a uma fração do custo da indústria serrana fluminense. O maquinário europeu pesado e secular, ainda operando nas margens do rio Bengalas, não tinha como competir com a escala e a velocidade das novas cadeias globais de suprimento. O impacto nos balanços financeiros foi imediato e letal. A fábrica Ipu, a fábrica Filó e o colossal complexo da Rendas Arp começaram a queimar caixa rapidamente. Para evitar a falência absoluta, os conglomerados iniciaram um processo metódico de desmanche. Linhas de produção inteiras foram desligadas e a fiação foi terceirizada. O exército de milhares de operários, que por gerações havia marchado em sincronia com os apitos a vapor, foi sumariamente demitido e os portões de ferro se fecharam para a produção em massa. Sem a proteção paternalista das grandes fábricas, a população operária precisou improvisar para sobreviver. Centenas de costureiras recém-demitidas usaram suas verbas rescisórias para comprar máquinas de costura industriais usadas. Elas instalaram esses equipamentos apertados nas garagens e nos fundos de suas próprias casas, muitas vezes erguidas de forma irregular nas encostas íngremes que circundavam o Vale Central. Utilizando restos de tecidos e rendas baratas, começaram a costurar calcinhas e sutiãs de forma independente, vendendo a produção no mercado informal. Era o início forçado do que viria a ser conhecido nacionalmente como o polo de moda íntima. A outrora imponente e centralizada cidade-fábrica europeia havia se estilhaçado em uma rede caótica de microempresas precarizadas. A estrutura original estava morta, mas a cidade sobreviveu fatiando seu próprio império e empurrando a produção para as colinas. Contudo, essa nova geografia econômica, descentralizada e vulnerável, deixaria Nova Friburgo exposta a um inimigo muito mais antigo e implacável do que a globalização dos mercados. O inimigo mais devastador de Nova Friburgo não usava contêineres asiáticos nem decretos federais de abertura de mercado.
Ele estava embutido e disfarçado na própria topografia que havia tornado a cidade valiosa. A mesma inclinação vertiginosa das montanhas que fornecia a força hidráulica contínua para o maquinário pesado de Julius Arp, e a mesma altitude que garantia o cobiçado clima europeu para os hóspedes do Hotel Sanssouci, revelaram-se uma armadilha geológica fatal. A desindustrialização e a precarização das décadas de 1990 e 2000 empurraram a força de trabalho local para as encostas íngremes e instáveis do vale. Sem o rígido planejamento centralizado das antigas vilas operárias, construídas pelas grandes empresas, loteamentos inteiros, becos e residências de 3 andares surgiram rapidamente sobre aterros frágeis, fundações precárias e cortes irregulares na montanha. Na madrugada de 11 para 12 de janeiro de 2011, a Serra dos Órgãos cedeu de forma catastrófica. Um sistema meteorológico anômalo e bloqueado despejou sobre a região serrana fluminense um volume pluviométrico superior a 280 milímetros em um intervalo contínuo de menos de 10 horas. Muito além do esperado para um mês inteiro de temporais. O solo raso e ácido sob a Mata Atlântica, o mesmíssimo solo estéril que havia frustrado as lavouras de subsistência dos pioneiros suíços 190 anos antes, atingiu seu limite físico de saturação e liquefez-se. Centenas de deslizamentos de terra simultâneos rasgaram as encostas do município como se a montanha estivesse derretendo. O rio Bengalas, que durante mais de um século fora retificado, canalizado e domado pela engenharia para mover turbinas e lavar quilômetros de tecidos, transbordou violentamente. A onda letal de água barrenta, troncos e pedregulhos gigantescos, engoliu praças do centro histórico e varreu bairros operários e periféricos inteiros, com foco brutal em áreas como Córrego Dantas, Campo do Coelho e Conselheiro Paulino. Foi o maior desastre climático da história documentada do Brasil. Mais de 900 pessoas morreram na região serrana, com quase metade dessas vítimas concentradas apenas no perímetro urbano e rural de Nova Friburgo. A avalanche de lama não soterrou apenas vidas e infraestrutura viária. Ela atingiu em cheio o coração frágil da nova microeconomia da cidade. Oficinas caseiras do recém-formado polo de moda íntima foram aniquiladas. Máquinas de costura compradas com antigas verbas rescisórias, galpões familiares, estoques inteiros de rolos de tecido sintético e o sustento direto de milhares de pessoas desapareceram sob toneladas de rocha em minutos. O choque físico obliterou as rodovias de acesso e deixou a cidade isolada do resto do país por dias, sem energia elétrica, comunicação ou água potável, deixando montanhas verdes marcadas por extensas cicatrizes marrons que dominariam a paisagem visual da cidade pelas próximas décadas. A catástrofe de 2011 funcionou como um acelerador implacável para o declínio estrutural que a globalização e as rodovias costeiras modernas já haviam provocado. A lama lavou de vez as ilusões locais de um retorno aos tempos áureos do capital protegido. Quando os helicópteros de resgate do Exército Brasileiro e os tratores pesados da Defesa Civil finalmente deixaram o município e a poeira das demolições de emergência assentou, ficou evidente que a base econômica da velha Nova Friburgo estava destruída. As poucas indústrias têxteis de porte médio que ainda operavam nos galpões históricos sofreram danos logísticos severos e aceleraram seus processos definitivos de fechamento, enxugamento de pessoal ou transferência de plantas para estados do Nordeste, onde o clima seco e os agressivos incentivos fiscais ofereciam um porto muito mais seguro do que os vales instáveis do Rio de Janeiro. Paralelamente, o setor de turismo de inverno, que já lutava arduamente para competir com a proliferação de resorts litorâneos acessíveis, entrou em um colapso prolongado e traumático. As imagens de prédios desabando e pontes de concreto retorcidas, transmitidas ininterruptamente em rede nacional de televisão, estigmatizaram a Serra. A classe média metropolitana carioca, que no passado subia a montanha de trem em busca de pulmões limpos e sanatórios contra a febre amarela, passou a associar o endereço quase exclusivamente ao risco iminente de tragédia
a cada boletim meteorológico prevendo fortes chuvas. Foi nesse cenário prolongado de terra arrasada, lidando com embargos habitacionais de reconstrução e a retração abrupta do crédito, que a cidade compreendeu sua dura condição contemporânea. A trajetória de Nova Friburgo expõe um mecanismo implacável do urbanismo brasileiro. Uma cidade até pode se reerguer fisicamente da destruição de suas pontes e do soterramento de seus bairros, mas a sua prosperidade não pode permanecer congelada numa vantagem estática. O frio de altitude e a força da gravidade ininterrupta de suas águas serviram para erguer um império lucrativo, apenas enquanto o país possuía transporte precário e uma economia industrial rigidamente fechada às importações. Mas quando o asfalto seguro das rodovias rasga atalhos diretos para litorais ensolarados e a eliminação das tarifas alfandegárias permite que a concorrência asiática inunde o mercado interno, a montanha perde definitivamente seu pedágio natural. O destino inexorável de um enclave, construído inteiramente sobre a exclusividade climática e o monopólio fabril, é ser forçado a desmembrar sua própria herança, estilhaçando suas fábricas seculares em milhares de oficinas de quintal vulneráveis, apenas para continuar existindo num mapa que já não depende de seus propósitos originais. Essa drenagem irreversível rebaixou estruturalmente Nova Friburgo. De capital de verão da elite e potência manufatureira inquestionável, o núcleo urbano converteu-se gradualmente em um polo de sobrevivência econômica fragmentada. O grande capital corporativo, que antes construía luxuosos hotéis-cassino e financiava a importação de pesados teares europeus, migrou em direção à extração de petróleo no oceano e para centros de distribuição em áreas planas. Deixada por conta própria para administrar o peso de suas tragédias, a força de trabalho local precisou absorver o risco contínuo de viver em um vale sufocado, costurando peças íntimas com margens financeiras estreitas e tentando incessantemente convencer visitantes ocasionais de que as antigas fachadas em enxá e mel e a gastronomia estrangeira ainda justificam o trajeto sinuoso da serra. A catástrofe de 2011 funcionou como um choque sísmico e um acelerador de tragédias. Mas a verdadeira drenagem estrutural de Nova Friburgo já operava de forma silenciosa e aritmética há mais de 2 décadas. O modelo econômico da cidade enfrentava um colapso em câmera lenta, ditado por uma combinação de forças externas que, ano após ano, desmantelavam suas 2 maiores fortalezas. No setor têxtil, o golpe fatal não veio da natureza, mas de Brasília. A abertura comercial abrupta no início dos anos 1990 escancarou os portões do mercado brasileiro. Os conglomerados europeus centenários que fundaram a cidade simplesmente não conseguiam competir com a enxurrada de tecidos sintéticos, laços e rendas asiáticas que desembarcavam nos portos a uma fração do custo de produção nacional. Para evitar a falência imediata, as grandes fábricas serranas iniciaram um processo metódico de desmanche e terceirização. A produção centralizada foi pulverizada. Milhares de operários foram demitidos. Pegaram suas rescisões e passaram a costurar peças íntimas em garagens e fundos de quintal. O antigo e rígido império industrial de Julius Arp fragmentou-se em um arquipélago caótico e vulnerável de microempresas familiares. As mesmas que, anos depois, seriam esmagadas pelos deslizamentos de terra. Simultaneamente, o pilar do turismo aristocrático evaporava. A inauguração da Ponte Rio-Niterói, em 1974, a contínua pavimentação da rodovia BR-101 e a popularização do ar-condicionado residencial transferiram o capital de lazer carioca definitivamente para as praias da região dos lagos. A montanha perdeu seu magnetismo social. A trajetória de Nova Friburgo expõe um mecanismo implacável do urbanismo brasileiro. Uma cidade pode até se reerguer fisicamente da destruição de suas pontes e do soterramento de seus bairros, mas a sua prosperidade não pode permanecer congelada numa vantagem estática. O frio de altitude e a força da gravidade ininterrupta de suas águas serviram para erguer um império lucrativo, apenas enquanto o país possuía transporte precário e uma economia fechada às importações. Mas quando o asfalto seguro das rodovias rasga atalhos para litorais ensolarados
e a eliminação das tarifas alfandegárias permite que a concorrência global inunde o mercado, a montanha perde definitivamente seu pedágio natural. O destino inexorável de um enclave construído sobre a exclusividade climática e o monopólio fabril é ser forçado a desmembrar sua própria herança apenas para continuar existindo num mapa que já não depende de seus propósitos originais. O retorno aos endereços físicos que outrora ditaram o poder e a escala do município revela o resultado dessa fragmentação. O opulento Hotel Sanssouci, que nas décadas de 1930 e 1940 abrigou a alta cúpula da República Velha em seus salões de mármore e extraiu fortunas nas roletas de cassino, perdeu completamente sua função. Sem os jogos de azar, proibidos em 1946, e sem a aristocracia do café, a imponente estrutura palaciana no alto da colina esvaziou-se. O terreno original foi progressivamente fatiado pela expansão imobiliária periférica, e o edifício principal, antes o epicentro do glamour nas montanhas, foi convertido para fins educacionais e eventos locais de menor porte, apagado de vez da rota do turismo de luxo nacional. O destino do complexo industrial que moldou a demografia da cidade é ainda mais sintomático. A gigantesca fábrica de rendas ARP escapou da demolição física, mas sua essência produtiva foi totalmente eviscerada. As linhas de produção que chegaram a empregar milhares de tecelões em múltiplos turnos foram desligadas, e o pesado maquinário europeu foi vendido como sucata ou desativado. Hoje, os 39 mil metros quadrados de galpões de tijolos maciços operam sob o nome de Espaço ARP, onde antigamente o barulho ensurdecedor dos teares importados ditava o ritmo da economia regional. Agora existem cervejarias artesanais, clínicas de estética, pátios de eventos, escritórios de coworking e condomínios corporativos. A antiga cidadela industrial não fabrica mais as rendas que dominavam o país. Ela foi higienizada, loteada e alugada pela iniciativa privada para o consumo metropolitano de serviços, preservando intacta a casca arquitetônica de seu auge fabril, enquanto camufla a realidade de uma economia descentralizada e forçada a se adaptar. A Nova Friburgo atual opera sobre essa estrutura fraturada e descentralizada, lidando diariamente com os resquícios físicos e econômicos de sua geografia extrema. Segundo o censo oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizado em 2022, o município abriga exatos 189.939 habitantes. É uma população densa para uma área isolada de montanha, refletindo o acúmulo de várias gerações de operários têxteis e imigrantes rurais que subiram a serra durante o século XX. Mas a forma como essa mesma população gera riqueza sofreu uma mutação radical. O motor econômico da cidade abandonou por completo os imensos galpões de tijolos maciços das antigas corporações e espalhou-se de forma granular pelas encostas dos bairros periféricos. O município consolidou-se, à força, como o maior polo produtor de moda íntima do Brasil. Hoje, Nova Friburgo é responsável pela fabricação de mais de 114 milhões de peças anualmente, o que representa cerca de 25% de toda a produção nacional do setor. Contudo, ao contrário dos tempos de monopólio da fábrica de rendas ARP, essa vasta riqueza não flui mais para o caixa-forte centralizado de 2 ou 3 barões industriais europeus. O faturamento é escoado através de uma rede dispersa e formidável de mais de 1.400 micro e pequenas confecções. Muitas dessas empresas continuam operando com margens financeiras estreitíssimas dentro de garagens familiares adaptadas, absorvendo diretamente todos os riscos operacionais que as grandes corporações deixaram para trás. A própria expansão física desse setor esbarra nos limites legais impostos após o desastre de 2011. Nas áreas de alto risco demarcadas pela Defesa Civil, a proibição de novas construções deixou extensas clareiras silenciosas, lembretes de que a montanha exige um recuo definitivo. O perfil do visitante que financia o balanço municipal também foi reconfigurado. O turismo de inverno,
antes curativo e aristocrático, reservado a ministros de Estado e latifundiários em luxuosas temporadas de 3 meses, desapareceu. A cidade agora depende de turistas oriundos da região metropolitana do Rio de Janeiro, que viajam de carro apenas para passar um curto fim de semana, buscando ecoturismo, rotas gastronômicas de consumo rápido e circuitos de cervejarias artesanais, ocupando pousadas menores em vez dos antigos palácios de mármore. No topo da chaminé principal do atual espaço ARP, o velho apito a vapor da fábrica original de 1911 permanece instalado. A nova administração privada do complexo, agora voltado para escritórios de startups, praças de alimentação e clínicas médicas, decidiu mantê-lo ativo. Ele ainda soa diariamente, acionado em horários rigorosamente pré-determinados pela gerência. O som metálico, grave e prolongado rasga o nevoeiro matinal e desce ecoando pelas encostas íngremes da Serra dos Órgãos, da exata mesma maneira que fazia nas madrugadas geladas da década de 1950. Mas os pesados portões de ferro batido não se abrem mais em seguida. O apito não convoca mais ninguém para as longas e ruidosas linhas de produção. Hoje, ele é apenas um eco mecânico e solitário, batendo contra as paredes de pedra do vale. A assinatura sonora pontual de um monopólio isolado que precisou ser inteiramente desmembrado para que a cidade pudesse continuar existindo no mapa.